Boa noite, pessoal. Como eu tinha prometido para vocês, nós estamos hoje aqui, acredito que numa atitude bem corajosa. Estamos fazendo um podcast, o primeiro podcast ao vivo, que vem abordar um assunto que, ao mesmo tempo que é um assunto difícil, é um assunto que as pessoas têm interesse, que é o câncer, né? E hoje eu tenho a grata satisfação de estar recebendo aqui comigo uma pessoa incrível, minha colega de profissão, a doutora Natália Tacha. A doutora Natália Tacha é dentista, me deu a honra de vir hoje aqui conversar no podcast, porque nem todo mundo está disposto a expor a sua privacidade, né? Principalmente quando se trata de câncer, de depressão, de qualquer outra doença mais séria. As pessoas não querem isso. E ela aceitou, e eu sou extremamente grato e quero apresentar essa lindeza que é a doutora Natália Tacha. Boa noite, Natália. Fica à vontade. Boa noite, Guilherme. Primeiro, eu queria te parabenizar por esse projeto, por essa iniciativa. Eu acredito que é de suma importância isso que você está fazendo aqui, principalmente a gente que está nessa posição de paciente. Acredito que a rede social ela tem um impacto muito grande hoje nessa área, principalmente na área da saúde. Então, primeiro, eu queria te parabenizar por esse projeto. Obrigado. E agradecer por estar aqui contigo, participando desse seu projeto, participando aí e acredito que impactando a vida de algumas pessoas. Natália, na verdade, você não tem que me agradecer. Quem tem que agradecer você sou eu, porque veja bem, a gente que mora numa cidade pequena, a gente sabe a maioria dos problemas da cidade. E eu sei que quando apareceu a doença em você, foi um impacto muito, muito grande, né? Eu mesmo fiquei impactado com a doença que você teve, fiquei chateado, eu já tinha o meu problema, né? Mas é que a gente costuma achar assim, as pessoas jovens, elas não são pessoas que precisam passar por isso, né? A gente sempre acha que os mais velhos é que vão ter o problema primeiro. Então, nós ficamos extremamente impactados. E eu sei que isso aí, com certeza, você venceu pela garra, pela coragem, pela luta que você teve, que não é fácil, eu passo por isso e sei. Então, Natália, eu queria que você começasse contando aí pro pessoal como começou, qual foi o impacto que você teve do diagnóstico e como isso mudou a sua vida. Guilherme, acho que é importante a gente vir aqui desmistificar o câncer, né? Porque as pessoas hoje ainda têm essa concepção. Fala-se câncer, fala-se em morte, né? Isso. Fala da pessoa extremamente doente. E eu acredito que a gente precisa falar, que a gente não precisa deixar de viver enquanto a gente está lutando pela vida, né? Então, eu acredito que é isso. Viver enquanto estamos lutando pela vida, que é o teu caso aí. Não sei quantos anos você tá nessa... 6 anos. 6 anos já. Parabéns, guerreiro. Eu acredito que seja muito importante isso, da gente trazer isso. E que câncer hoje em dia não tem idade, não tem cor, não tem religião, não tem nada, não tem gênero, né? Então, realmente é impactante, é um susto, ainda mais quando você tem 30 anos, né? Sim. Eu estava com 30 anos, eu fui diagnosticada em 2020. Acho que o período mais complicado disso tudo foi por ser no começo de uma pandemia, onde tudo estava estranho para todo mundo, felizmente ou infelizmente. Acho que a sensação de que minha vida estava parada não foi tão grande porque estava todo mundo parado. Mas, infelizmente, eu também tive algumas questões que para mim foram bem pesadas, porque eu não tinha contato com ninguém, eu não podia ter visitas, eu não podia ter acompanhantes no hospital. Então, foi realmente, acho que, impactante. Eu não esperava, acho que ninguém esperava, meus pais não esperavam, meus amigos não esperavam. Mas aconteceu, tô aqui para contar isso. A gente nunca espera. Não, aconteceu, foi um capítulo de muita resiliência, de muita resignificação na minha vida. E acredito que me fez mais forte do que eu às vezes nem sabia que eu era, mas Com certeza. que me fez acreditar nisso, né? Com certeza. Eu sinto isso porque acontece comigo, né? Eu digo que hoje, paradoxalmente, a gente pode traçar aí um paralelo.
é dizer que eu me sinto hoje melhor com câncer do que antes do câncer. Por quê? Porque eu aprendi a valorizar a vida. Eu vivo a cada minuto, intensamente. Porque eu não sei o dia de amanhã. Nós estamos aqui falando de superação, de coragem, de garra, de vontade de vencer. E é assim que você vai curar o câncer. Sim, é assim. sim. Não adianta você ter um diagnóstico, deitar na sua cama e falar: ah, não, eu tô com raiva do mundo, eu vou esperar a morte chegar. Não é assim que funciona. Como você bem frisou, o câncer hoje não é mais aquele bicho de 7 cabeças. É uma doença grave, muito grave. Claro que é muito grave. Mas os índices de cura que nós temos aí é muito bom. Medicamentos novos e uma série de outras coisas. Sim, né? com certeza. E eu queria saber de você assim, como foi para você quando você recebeu o diagnóstico? Olha, Guilherme, eu acho que entre eu começar a ter sintomas e diagnosticar e internar, foi rápido, mas ao mesmo tempo para mim pareceu uma eternidade, né? Em meio à pandemia, passei por vários médicos, vários possíveis diagnósticos, mas eu não vou me esquecer quando eu fui fazer um exame de imagem em Caraguá, e o médico que me atendeu, ele falou assim para mim: Natália, você é da área da saúde, eu não vou medir palavras para você. Para mim, você tá com câncer, ou você vai tratar com um oncologista, ou você vai tratar com um hematologista. Bom, naquele momento eu tava ali com a minha mãe, sentada na sala médica. Olhei para ela e falei: e agora? Né? Então, assim, demora a cair a ficha, demora. Eu acho que esse processo todo, para mim, acho que foram umas questões de uns 3 meses entre eu receber realmente o diagnóstico: olha, você tá com isso. Eu acho que o tratamento vai ser esse, né? Enfim, eu acho que o mais difícil para mim foi ficar na neblina, assim, ficar nessa incerteza. Quando a minha médica e a equipe dela, junto com ela, veio e falou assim: olha, seu imunohistoquímico saiu o resultado, você tá com linfoma não Hodgkin de grandes células B de mediastino. Bom, o tratamento vai ser este. Parece que ali as coisas se acalmaram de certa forma para mim, porque eu tinha informações comigo, eu sabia o que eu ia tomar, o que eu podia sentir. Então, isso foi me trazendo uma certa tranquilidade, né? Eu nunca pensei que eu fosse morrer. Nunca. Isso daí, bom, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu sabia que ia ser um processo, talvez exaustivo, fisicamente, emocionalmente. Mas eu acho que o mais difícil foi até receber o diagnóstico correto e saber qual era o tratamento que ia ser percorrido a partir dali. Entendi. Mas eu falo que, graças a Deus, as coisas acontecem de uma forma fantástica, que só quem passa e sabe vivenciar isso, né? E as pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho uma das minhas melhores amigas, farmacêutica, com pós-graduação em oncologia. Naquela época, ela trabalhava nessa área e ela participou muito presente comigo e ela sempre estava ali junto comigo, me orientando: olha, você vai sentir isso, você pode sentir aquilo. Ela sabia muito bem dos protocolos, das medicações, o que eu poderia sentir ou não. E isso, de alguma forma, vai te trazendo um conforto. Você tá com teus amigos, longe, mas estava, né? Porque Com certeza. teve o processo que era pandemia, ninguém podia estar em contato, eu estava em totalmente isolamento. Mas eu acho que esse foi o mais difícil, assim, saber o verdadeiro diagnóstico e o que ia ser percorrido a partir dali. Quando eu recebi essa resposta, eu acho que, de certa forma, meu coração deu uma acalmada. Natália, uma coisa que eu gostaria de saber de você é assim. Você, por exemplo, você se submeteu à quimioterapia. Sim. Certo? Fez algum outro tipo de tratamento, radioterapia e tal? Não. Eu tenho uma pesquisadinha, eu não gosto muito de ficar entrando na parte técnica, porque, apesar de nós sermos da área da saúde, vamos deixar a parte técnica para as pessoas que eu vou convidar para virem aqui, profissionais da área, que eu acho que Com certeza. muito mais pedagógico para as pessoas que estão assistindo. Mas, quando você fez a quimio, você perdeu o cabelo, mudou a sua aparência, isso Bastante. foi um grande impacto para você? Sim, eu tomei um protocolo, né, de quimioterapia, que eu não tive chance de fazer nenhuma outra tratamento porque hoje em dia tem, né,
as possibilidades de você não perder o cabelo e tudo, mas a quimioterapia que eu precisava pro meu tipo de câncer que fui, não era possível, né? Porque o hematológico é Sim. corpo todo, né? Então, sim, perdi cabelo, perdi a sobrancelha, perdi cílios, perdi tudo. Mas vem cá. Tá. Você perdeu, a gente sabe que perde. Felizmente, nunca perdi cabelo. Diminuiu. Eu sinto que deu Uhum, uma raleadinha assim no cabelo, mas perder, eu não perdi. Mas a mulher é mais vaidosa. sim, A mulher é um problema. sim. De repente você é uma moça bonita, daqui a pouco tá careca, sem sobrancelha e tal. Isso impactou demais, assim, você ficou com vergonha de sair na rua? Você não podia, né, por causa da pandemia, né? Não, não podia. Mas eu achei que ia me impactar mais. Eu vou falar pra você que ficar sem cabelo foi tranquilo. Ficar sem sobrancelha, gente, é um negócio assim horroroso. Eu não sei explicar. Parece que perde a moldura, você perde sua fisionomia toda. Acho que o mais esquisito pra mim foi perder a sobrancelha. Na época, essa minha amiga, a Rafa, ela tava muito preocupada com como que eu ia reagir, né, com essa questão do cabelo, da vaidade. E ela queria muito que falava pra mim, vamos fazer uma peruca, queria muito. E aí eu lembro que eu tinha acabado de eu sempre fui morena, né? E eu tinha acabado de fazer luzes pela primeira vez no cabelo, eu fiquei loira e em 2 meses eu fiquei careca. E elas estavam muito preocupadas, minhas amigas estavam muito preocupadas. E aí ela, junto de outras pessoas aí que se eu for ficar falando o nome aqui, eu sempre vou esquecer de alguém. Ela, a Cacá, minhas amigas de infância mesmo, se reuniram com os pais, tio Márcio Arbex, compraram uma peruca, mandaram fazer uma peruca pra mim. Uma peruca que tava muito idêntica ao cabelo que eu tava ali, que eu tinha acabado de fazer as luzes, usaram a referência do cabelo do meu amigo que fez meu cabelo, Nick. E me deram essa peruca de presente, né? De cabelo natural, porque é uma peruca de um custo bem alto, né? Hoje em dia. Mas, assim, não me reconhecia de peruca. Eu colocava aquele negócio lá e, assim, parecia que eu tava com um capacete. Parecia que... Falava assim, não é pra mim, não vou querer usar isso. Eu usava... O couro cabelo dele fica muito sensível, né? Ele fica... Sim. Tanto que no começo a minha médica, na primeira quimioterapia, ela já me orientou que eu fizesse um corte de cabelo, né? Então, na pós-primeira quimio eu já cortei, Joãozinho, bem baixinho mesmo. E depois passei uma máquina, mas eu não consegui raspar zero, porque tava muito sensível. E aí eu fui deixando cair aos poucos, né? Então ficou parecendo cabelinho de neném, ficou uns tufinhos assim. E foi caindo aos poucos, mas... A peruca ficou lá, a Rafa falou pra mim, olha, eu quero que você tenha. Se um dia você olhar e você tiver vontade, ela vai estar ali pra você usar. Mas eu acabei que eu não me reconhecia de peruca. Eu usufruí muito de lenço na época, usava muito lenço. Porque não pode tomar sol, né? E todas as questões que a gente tem que passar. Mas eu acredito que o mais estranho foi sem sobrancelha, assim. E a sobrancelha foi a última coisa que eu perdi, porque você não perde de uma vez, né? Vai caindo aos pouquinhos, né? Então, a sobrancelha foi a última coisa que eu fiquei totalmente sem. Eu lembro que foi lá pelo final do tratamento, pelos últimos ciclos que eu já tava tomando. Mas essa questão foi relativamente... Tô longe de romantizar aqui o processo, cada um no seu processo. Sim. Mas essa questão da vaidade, eu sabia que era um processo. Sim. Era um processo, né? Na verdade, Natália, é assim, né? Esse é um recado que eu quero dar para você que está aí e dizer o seguinte: quando você vê uma paciente, principalmente uma mulher, sem cabelo, né? Sem cabelo total, que você percebe quando a pessoa está fazendo quimioterapia. Você percebe quando uma pessoa está com câncer, né? Dê carinho àquela pessoa. Às vezes a pessoa foge de quem está com câncer. Câncer não é contagioso. Não tenha medo, né? Não é contagioso. Pelo menos até onde a gente sabe, não é contagioso. Então, se aproxime, converse. Às vezes aquela pessoa está precisando de uma conversa, de um afago, né? Às vezes ela está passando por um problema, ela está passando por um câncer, e ela tem outros problemas na família.
Às vezes o marido abandonou, porque tem marido aí que abandona, ele não vê mais a mulher dele como a mulher que ele tinha. É um absurdo, mas infelizmente essas coisas acontecem. Então pode ser que você seja a luz do fim do túnel para aquela pessoa. Pode ser que você traga àquela pessoa novamente a autoestima que ela precisa. E a vontade de vencer, a vontade de lutar e de ganhar a luta. Então, o objetivo desse podcast é a gente mostrar para vocês que qualquer ajuda é bem-vinda para o paciente de câncer. E não é só o de câncer, especificamente estamos falando de câncer porque somos dois. Eu sou paciente e a Natália já, graças a Deus, está curada, né? E a Natália mostra um outro lado muito bonito aqui, que as pessoas se recusam a aceitar, que são os milagres, né? Ela falou em pandemia. Quando eu fui internado e estive em coma durante 20 dias, foi a época em que a pandemia estava começando. Na UTI que eu estava internado, era um entra e sai de gente morrendo de Covid assustadoramente. E eu estou aqui, faz 6 anos. Como é que eu não posso acreditar em milagre? Eu tenho que acreditar em milagre. Ela, doente, um câncer de mediastino, que é um câncer sério, não é brincadeira, e ela, na época da pandemia, também não contraiu a doença. Não existe milagre? É claro que existe milagre, né? Acredite, você tem que acreditar mais em Deus. As pessoas estão perdendo a fé. E Deus deixou um legado para todos nós de resiliência, de superação. Então, gente, eu peço isso para vocês. A finalidade desse podcast também, além de conversar com a Natália, é de pedir para vocês que vocês formem com a gente um exército para que a gente combata tudo de ruim. Por exemplo, eu fico chateado quando eu vejo uma pessoa dando uma entrevista, aí ela fala, mas aquele cara é um câncer na sociedade. Eles atribuem ao câncer tudo de ruim que pode... Então, o paciente que está doente, que ouve aquilo ali, ele pensa, pô, mas será que eles pensam isso de mim também? Né? Então, vamos formar uma corrente para que essas expressões não existam mais, né? Que o paciente de câncer seja respeitado, porque é um paciente digno. Às vezes é um pai de família, uma mãe, uma filha, né? Então, você tem filho, você tem filha, você tem mãe, você tem pai, você tem uma família. Você gostaria que a sua família passasse por isso? Pensa bem. Então, sempre que puder ajudar, ajude. Natália, outra coisa que eu queria saber de você. E os seus pais? Cara, eu acho que... Eu não sou mãe, né? Mas eu acho que deve ter sido muito, 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 muito pesado para eles, né? Nesse período, quem ficou mais próxima de mim foi minha mãe, porque era pandemia, mas meu pai continua atendendo ainda, né, os casos emergenciais e a clínica, você sabe, é um meio extremamente infeccioso para um paciente oncológico, Sim. né? Então, eu fiquei um pouco mais reclusa do meu pai. E minha mãe foi uma pessoa que esteve do meu lado 100% nesse período. A gente dormiu junto durante 1 ano aí de tratamento na mesma cama. Mas a minha mãe se mostrou muito forte, assim. E em casa foi um período muito complicado, porque eu diagnostiquei e 1 mês depois eu perdi minha madrinha, a irmã da minha mãe, de câncer de pulmão. Então, minha mãe passou por um processo que eu acho que eu nem consigo, acho que, mensurar o que ela passou. E ela se mostrou forte, porque ela não pôde sofrer o luto da irmã mais próxima que ela tinha, da irmã que sempre foi a... gente passou por isso. todo mundo, né, numa situação delicada. E aí você perde a sua irmã com câncer, sua filha de 30 anos com câncer. Eu posso falar por mim que foi um processo meu, obviamente, mas eu acredito que é um processo de todo mundo que está ao seu redor, assim, eu não venci sozinha, eu tive a ajuda de muitas pessoas, meus amigos, dos meus pais, com certeza, do meu ex, que também esteve comigo nesse processo todo, e eu acredito que
um pai vê uma filha doente, não, né? Eu não consigo imaginar. Contraria toda a ordem da natureza, né? É Exato. igual perder um filho, né? Qual é o pai que aceita perder um filho, quando na verdade a ordem deveria seguir com a sequência normal dela, né? Sim, sim. Mas eu acredito que esse acredito nos propósitos de Deus e acredito que foi um propósito lindo e de muita resignificação para todos nós, assim, de muita resiliência, de resignificação, de nos fortalecer. Eu Sim. voltei para uma posição realmente de filha dentro de Sim, casa, de ser sim, cuidada. sim. Então, tem todo um processo envolvido nisso tudo, né? Mas não posso falar por eles, mas acredito que foi uma vitória nossa. Com certeza. E vou dizer mais, o que eu acho bonito e acho assim extremamente estimulante para as pessoas que estão nos ouvindo é que você viu que você, após ter tido câncer, você começou a ter mais proximidade com a sua família. O fato de você chegar e falar, pô, minha mãe dormia comigo, Sim. né? Cara, isso é a coisa mais bonita que tem. Por quê? Porque é nessa hora que a gente tem que se unir e se unir com a nossa família, com os nossos amigos, os amigos verdadeiros que nos sustentam. Eu tenho amigos, Natália, que todo dia, eles mandam uma mensagem de apoio para mim. Eu não posso esquecer isso. Além da família que está do seu lado e a família te ajuda, te apoia, sempre está disposta a te dar força. Então, você vê, você está dando um depoimento que a doença é ruim, mas ela tem a parte boa também. Sim. Ela te ressignifica, ela te aproxima, ela te faz rever valores que você, às vezes, não é que você Sim. perdeu, você deixou um pouco de lado. Ah, mas o ser humano a gente murmura demais, Sim. né? A gente reclama demais. E aí, quando a gente passa, não sei, eu acho ruim, né? A gente falar que a gente aprende na dor. É Mas verdade. eu gostaria de que pelo verdade. amor fosse mais rápido, Sim. né? Mas infelizmente ou felizmente, Sim. a dor, a doença, enfim, os processos de todos que são um processo mais pro lado negativo, ele faz a gente crescer de uma forma Sim. rápida, querendo ou não, né? E a gente, Natália, a gente não tem noção do quanto de pessoas que gostam da gente. Você sabe que quando você tem uma doença dessa, por incrível que pareça, se você observar aí na cidade, as pessoas que te conhecem, que te admiram, que conhecem a sua família, elas ficam doentes com você. Elas, quando te vê, elas te veem com tristeza. Mas não com tristeza de pena, de dó. Uma tristeza de saber que você vai sofrer, que uma menina jovem como você não era para estar sofrendo, era para estar curtindo a vida, para estar aproveitando a vida, entendeu? Então, todo mundo fica doente, a nossa família, os amigos, mas é assim. Isso nos dá cada vez mais força, porque essas pessoas, elas são as pessoas que te sustentam, além dele, que nós não podemos esquecer. Sim, eu não tenho o que reclamar. Meus amigos foram maravilhosos nesse processo. Eu tive muita gente por trás disso. Eu não acredito que sem eles eu não estaria aqui para contar esse relato. Com certeza. Meus amigos fizeram carreata para mim. Meus amigos me mandavam vídeos. Eu me aproximei. Deus faz coisas maravilhosas mesmo. Eu tive uma paciente um pouco antes de eu diagnosticar. Eu parei o tratamento dela porque eu fiquei doente. E ela se aproximou de mim e ela me mandava oração todos os dias. Todos os dias. Então, a Camila me mandava uma oração todos os dias no mesmo horário. Meu processo de químio, eu não sei você, né, Guilherme, se você tomava ambulatorial ou não. Mas o meu foi hospitalar. Então, minha primeira estadia no hospital foram 42 dias, né? Então, assim, meus melhores amigos viraram enfermeiros, copeiros, médicos. Mas de longe eu tive esse apoio que, assim, não sei nem mensurar o que eu seria sem eles. Recebi muito amor, muito carinho de pessoas que a gente nem imagina que a gente vai receber. E eu acredito que a rede social ela é muito importante nesse processo. Você que está passando por isso, não tenha vergonha de se expor, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de
mostrar, não tô aqui pra romantizar, mas o câncer é isso aí. É um dia de cada vez, parece clichê, mas você não sabe como você vai acordar no dia seguinte, Sim. o que você vai estar sentindo no dia seguinte, se você vai poder tomar a químio no dia Sim. seguinte. E acredito que é isso, um dia de cada vez. É um processo que você não sabe dizer, você não sabe, então, viver o hoje, Com o certeza. poder do agora mesmo. Mas é muito importante. Então, a rede social eu acho que é muito legal, porque eu fui abrir minha rede social e expor que eu estava doente. Claramente, você falou, a gente mora numa cidade pequena, uma cidade que as pessoas vão sabendo mesmo, né? Mas ali no meu processo inicial, eu não abri para todo mundo. Quem sabia era minha família, minhas amigas mais próximas, né? As pessoas bem mais próximas a mim. E aí, quando eu estava em setembro, eu vou me lembrar que é o mês de conscientização dos linfomas, eu resolvi fazer um post no Instagram. E aí, aquele dia foi bem impactante, porque eu postei uma foto careca. Eu já tava com só uns tufinhos assim, não tava totalmente careca. E fiz um relato do que estava acontecendo e aproveitei a deixa para falar sobre a conscientização, né? Porque eu acho que a informação é a Sim, melhor com prevenção. certeza. E aquele dia foi muito impactante para mim, porque eu recebi muitas ligações, eu recebi muitas mensagens. É, Naquela época eu tinha um Instagram, hoje em dia sou mais low profile nas redes sociais, mas naquela época eu tava com o Instagram com um pouco mais de pessoas, abri o meu Instagram, deixei ele aberto. E aí foi incrível, porque eu não consigo nem mensurar a força que aquilo te traz, assim, é uma coisa sobrenatural É mesmo, isso né? mesmo, é É isso uma mesmo. força muito gostosa você saber que tem pessoas ali que acreditam em você. Se você quiser ver o que acontece com você nas chamadas ajudas espirituais, você consegue ver. É só você querer, você vai conseguir, Tem né? bastante gente escrevendo ali. Eu não E enxergo. depois nós vamos responder o que der para responder aí, né? E vou dizer uma coisa para você. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para Isabela, que esteve aqui com a gente no primeiro podcast, que foi o primeiro podcast gravado, né? Não foi ao vivo, né? E hoje, infelizmente, ela não pôde vir aqui. Então, eu queria dar um beijo para Isabela, mandar um beijo e se recupera aí rápido e logo, logo você vai estar aqui sentado aqui do lado. Então, Natália, na verdade, você perguntou da químio. A minha químio é assim. Eu faço químio, eu vou para São Paulo, por exemplo, dia 1º eu vou fazer químio, é uma quinta-feira, é feriado, mas eu vou fazer químio. Eu vou na quarta, porque daí eu chego, dou uma descansada. No dia seguinte eu vou para o hospital e eu começo a receber aquelas bolsas de químio, que elas são feitas por um dispositivo chamado porta-carta, que você sabe. E eu fico, então, lá, eu fico 6 horas sendo submetido a químio. Passadas 6 horas, é conectada uma bomba na minha cintura e no porta-CAT, que essa bomba ela vai jogando quimioterapia dentro do seu organismo por 46 horas. Então, eu já estou acostumado com a rotina. Na quinta, eu faço a quimio lá, venho dirigindo, nunca me abati, venho dirigindo. No sábado, eu vou aqui no Hospital Regional e eu tenho que dizer que o pessoal do Hospital Regional, da Oncologia, eles são sensacionais, porque eles me tratam com muito carinho. A Mariana é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ela. E eles me atendem muito legal lá, sabe? Então, aí eu tiro no sábado. E o que acontece? Os 3, 4 dias que vem depois é meio fatal, né? É náusea, é dor do corpo, é falta de apetite. Mas a gente está aqui para encarar. Por quê? Eu vou até te confessar uma coisa. A minha mulher falou, Guilherme, calma e tal. Mas eu posso falar porque eu concluí, pela primeira vez na vida, eu assumi um projeto tão seriamente como é esse projeto do podcast, dos vídeos, que eu acabei de escrever um livro. Esse livro tem 133 páginas. É um livro que depois que eu fiquei doente, eu queria ter escrito, que é assim, eu considero esse livro como um manual. Ele vai ser um manual para quem está doente e até mesmo para quem não esteja. A pessoa vai ter aquele livro como um livro de cabeceira, onde, por exemplo, eu tive o cuidado de elaborar
índice temático. Então tem lá, capítulo 1, o poder da fé, né? E tem um resumozinho embaixo do índice temático, que para você dar uma lida e falar, não, hoje eu estou me sentindo com medo. Vai lá no capítulo tal que tem alguma coisa que fala sobre medo. Ah, hoje eu perdi a minha fé. Vai no capítulo tal que fala de fé. Então você não precisa ficar lendo o livro toda hora. Você vai no capítulo que te interessa, é extenso a descrição do capítulo, o conteúdo do capítulo, e aquilo vai com certeza te trazer um conforto. Se eu conseguir isso com esse livro, é claro que ele está em fase de edição ainda, estamos conversando com as editoras, e tenho certeza que logo ele estará sendo publicado. Né? Se eu conseguir isso, se esse livro ajudar uma pessoa, eu já me sinto realizado. Porque você escreveu um livro, Natália, eu não tinha noção. É muito difícil. Não imagino. Você faz, aí você não tem intimidade com a máquina, aí perde o texto, aí você vai formatar, dá tudo errado, aí você começa de novo. Eu ontem fui dormir 4 horas da manhã, mexendo com o livro. Né? Então, é uma maneira que a gente vai encontrando que a doença te estimular a ajudar as pessoas. E você vai descobrindo, né? Você não sabe a importância que tem hoje você estar aqui como paciente. Né? Olha, eu acredito que sim, porque eu já tive nesse local, né, Guilherme? Eu já tive na posição de paciente em tratamento e eu sei o quanto isso é importante. A gente, claro, cada corpo é um corpo, cada sintoma é um sintoma, cada tratamento é, né? Isso indifere, mas é muito bom você ver pessoas que estão ali no mesmo processo, na mesma busca que você, lutando da mesma forma que você, dando um suporte, dando palavras de conforto, acalentando o coração, né? Eu lembro que nessa época que eu seguia uma blogueira, inclusive, ela é bem famosa no Instagram, ela estava, na época, também em tratamento de leucemia. E assim, pra mim era uma inspiração ver ela tão bem daquela forma e vivendo dentro das possibilidades, né, daquele momento que era a pandemia também. Então eu falava assim, bom, claro que eram dias bons e dias ruins, assim, e eu tenho que agradecer que eu acredito que eu tive mais dias bons do que ruins nesse processo todo. Eu tive muito poucas reações diversas, muito poucas mesmo. Eu nunca vomitei, nunca passei muito mal. Obviamente, eu tinha as dores da quimioterapia, né? De dor no corpo, algumas outras complicações. Mas acredito que os dias foram mais bons do que ruins. E você ter outras pessoas que passam aquilo e também você se permitir, porque tá tudo bem, não tá bom aquele dia, tá tudo bem você tá com o saco cheio. Claramente, teve um dia que eu chorei muito e falei, não aguento mais, não quero mais isso. Obviamente, eu tive dias ruins, mas eles passam. E os dias bons chegam, né? E os dias bons chegam. E eu acho que é muito importante e te parabenizo novamente por esse processo aqui, por esse projeto teu, porque eu acredito que de suma importância para todo mundo que passa, até para os familiares, para as pessoas que estão juntos desse processo. Como você disse, todo mundo adoece junto, né? E fatalmente isso acontece. E isso aqui que você está fazendo eu acredito que se for uma pessoa, já é muita coisa. O que nós estamos fazendo. Sim, sim. Você é parte disso, você está tendo uma participação muito importante, você está gravando comigo o primeiro podcast ao vivo. É claro que tivemos alguns problemas aí técnicos, mas que a gente vai corrigir. Nós não somos profissionais da área, nós temos o estúdio com os profissionais, mas como foi muito pouco tempo, ainda não deu para a gente afinar tudo direitinho. Certeza. Mas agora vai começar a tomar jeito, né? E eu, Natália, queria falar para você assim, ó. No meu livro, eu descrevo uma parte onde eu falo de milagres, né? E eu me apego muito a isso, porque eu sou muito religioso, eu não sou um religioso, eu não sou aquele católico que fala que, eu sou católico só. Não, eu vou à missa, eu frequento, né? E tem um episódio que eu até relato no livro, vou dar um spoiler, para que as pessoas, depois que compraram o livro e verem o livro, vão gostar. Quando eu saí da cirurgia, que eu saí em coma, eu saí muito grave.
eu tinha um tumor no intestino do tamanho de uma laranja. E quando ele foi removido, eu perdi parte do meu intestino grosso. Primeiro milagre, eu saí vivo. Segundo milagre, eu tinha que ter saído com bolsa de colostomia, eu não saí com nenhuma, apesar de ter perdido o intestino. Tá? E terceiro milagre, esse é impactante. Para mim é o capítulo mais impactante do livro. Né? Os médicos, o Fernando estava aqui, o meu filho estava em São Sebastião. E a minha filha estava lá em cima com a minha mulher. Quando eu saí da cirurgia, os médicos chegaram para ela e falaram: tem mais alguém lá na cidade de vocês? Aí minha filha falou: tem meu irmão que está lá, que ficou cuidando da casa, ficou cuidando de tudo. Então manda ele subir agora, se ele quiser ver o pai vivo. Agora. O Fernando saiu desembestado daqui de madrugada e foi para São Paulo. Aquela noite eu venci aquela noite. Mas aí veio o dia seguinte, tenebroso. Os médicos reuniram a minha família e falaram assim: olha, a situação dele, que era gravíssima, agora piorou mais ainda. Os rins pararam. Nós vamos colocar numa máquina. Se não resolver em 4, 5 dias, nós vamos desligar. Bom, o Fernando ligou para um amigo dele que estava aqui em São Sebastião. Eu faço questão de falar o nome porque é um amigo querido, é o Tiago Simino, que é amigo nosso até hoje. Falou: Tiago, pelo amor de Deus, eu sei que você é espírita, cara, mas vai lá na igreja, fala com o padre Alessandro, conversa com ele, pede para ele fazer uma oração pro meu pai, que meu pai tá morrendo, cara. Meu pai eu acho que não passa de hoje. O Tiago foi na igreja, chegou pro padre Alessandro e falou: cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu sou espírita, mas tem um amigo que tá nessa condição. Então explicou a situação. O padre Alessandro pegou na mão dele e falou: vem cá, meu filho, vem aqui. Vamos fazer uma prece ali em frente à imagem de São Sebastião. E foi fazer uma prece, e fez uma prece. Ó, o Thiago tá online, eu acho. O Thiago. O Thiago tá Simino. Fez uma prece assim, que eu considero que ele conversou com Deus mesmo. Né? No dia seguinte, eu saí da máquina. Eu fui tendo uma recuperação absurda, tive alta e fui pro quarto. E do quarto eu tive alta para minha casa. Então, eu te pergunto, isso é ou não é milagre? E eu tenho inúmeros outros milagres que eu posso descrever aqui e que eu não vou ficar falando, porque senão perde a graça do livro. Mas a gente tem que acreditar, a gente tem que saber que forças invisíveis estão do nosso lado. Basta você querer, basta você ter fé, basta. A gente não você... tá falando só de força física, né? Sim. É a força Sim. mental, a força espiritual. Com certeza. Basta você querer que elas te ajudem e elas vão te ajudar. Confie, né? Então, eu vejo você. Você está curada, né? Sim, mas olha, sabe, Guilherme, é interessante você colocar isso, porque eu sempre me achei uma pessoa forte fisicamente, né? Fisicamente forte. Mas emocionalmente eu não sabia que eu era tão forte assim, não. Emocionalmente eu acreditei. Olha lá, Thiago. Ouvindo, chorando. É isso aí, Tia. Não toca. Eu não sabia o quão forte eu era. E a doença me trouxe isso, da minha força interna. Eu acho que o que eu mais aprendi comigo mesma nesse processo foi isso. A gente aprende lá. Porque fisicamente eu não me sentia doente. Sim. Meus exames laboratoriais não davam alterados. Eu fui internar realmente com uma emergência oncológica. O que o câncer causou, não internei com sintomas realmente do câncer. Mas eu não me sentia doente, é muito louco, né? Porque eu sempre fui do esporte, eu sempre gostei de treinar. Tava numa fase que eu tava treinando, correndo igual uma doida, fazendo tudo um pouco. E fisicamente eu me sentia muito preparada, porque eu sabia que eu era forte fisicamente, que eu era uma pessoa saudável, que me alimentava saudável e que sempre fui saudável. Mas eu acho que essa força interna que você tocou aqui é o mais importante. Você lutar contra os seus próprios pensamentos. E você só descobre isso nas adversidades. Pois é. Mas o ser humano ele tem tendência, né, a ir pro negativo, né? Porque, veja bem, eu sempre achei assim. Às vezes eu via uma pessoa doente, uma pessoa com câncer, principalmente, e falava: nossa, eu acho que o dia que eu tiver isso, eu vou morrer, porque eu não vou ter a força dessa pessoa. Mas aí
vem a fé, aí vem a crença em Deus, e você se torna um gigante. A força vem em você de um jeito que você não sabe nem explicar, né? Então, eu acho que é importante a gente concluir algumas coisas aqui. Por exemplo, câncer. O câncer, ele pode aparecer em qualquer pessoa. Eu estava vendo uma reportagem outro dia, onde a incidência de câncer em pessoas com menos de 50 anos está aumentando assustadoramente. E a Isabela foi muito feliz numa frase que ela falou aqui, onde ela disse: hoje, Guilherme, nós vivemos num mundo onde as pessoas elas desembalam mais do que descascam, né? Então, isso, por exemplo, você que está ouvindo, tenha uma vida saudável, né? Pratique exercício, pratique uma alimentação adequada, fuja dos embutidos, né? Porque isso comprovadamente traz a doença, traz o câncer, né? Procure ter uma vida realmente regrada, uma vida sabe, que esbanje saúde, porque nunca é demais. Por exemplo, você vê que as pessoas hoje, a maior preocupação das pessoas é ir em frente a um espelho na academia para ver se cresceu um músculo aqui, cresceu outro ali, a mulher para ver se ela está mais bonita, se o corpo está bonito e tal. Só que tem um probleminha. O espelho te mostra a beleza externa, mas ele não te mostra o que está acontecendo com o seu organismo internamente. Às vezes, seu organismo já está gritando: cara, me ajuda, para de olhar no espelho e ver por fora, vê por dentro, eu estou morrendo. Você vai morrer comigo, né? Então, as pessoas hoje vivem com propaganda, baseadas em propagandas enganosas de produtos que fazem realmente mal para a saúde. As pessoas sabem disso, sabem que a incidência de câncer de fígado, câncer de pâncreas, em virtude desses, vamos dizer, eu não quero citar produto, porque senão depois nós vamos arrumar um problema aqui. Mas nós sabemos os produtos que causam isso. Então, procura se cuidar, né? Mas não só do físico, né? Não só disso aqui, mas a nossa saúde mental, os nossos pensamentos, as nossas vibrações durante o dia, né? Porque o mundo tá aí cheio de notícias ruins, cheio de coisa. A gente acorda, jornal é só coisa ruim. Eu, Guilherme, desde então, eu não vejo mais TV aberta, eu não vejo... Não sei se tá certo ou não, mas eu entrei numa bolha. Eu entrei numa bolha, sabe? Eu, hoje em dia, não quero saber das coisas, assim, acaba até sendo um pouco de desinformação, mas eu aprendi a viver melhor dessa forma. Que legal. Onde eu encontro mais coisas... que me fazem feliz, né? Procuro o Instagram notícias mais felizes, procuro tá vendo coisas que vão me deixar mais alegre, porque hoje em dia não tá fácil, né? As coisas que a gente vê, o mundo tá aí doido. Sim. E eu acho que isso também é cuidar da saúde. O que você vê, o que você ouve, o que você assiste, Verdade. O que você lê. Verdade. Isso impacta muito da gente. A gente acha que não, mas impacta bastante. Sim. Natália, nós temos que agradecer a presença das pessoas que estão aqui conosco hoje, a Sônia Monteiro, colega nossa, dentista. Sim, Soninha. Né? A Maria do Carmo, a Maria Aparecida do Carmo. É a Cidinha, a tia Cidinha. A Cidinha, né? O Delano, o Diego, né? Maria Aparecida também, de novo, a Sônia, Maria Aparecida, Rafaela Sampaio, né? A Mirielle, que legal, Paulo Mota, Letícia Castro, Tiago Simino e o Calel Souza, né? Eu quero agradecer demais vocês por estarem aqui prestigiando hoje o nosso podcast. Eu espero que vocês estejam gostando. Dentro das nossas limitações, nós estamos fazendo uma coisa que nós não prometemos. Nós não prometemos milagres. Nós não prometemos, nós não fazemos fake news. Tudo que está acontecendo aqui hoje é um relato de quem viveu o problema e vive o problema. Nós não estamos inventando nada. Nós estamos procurando trazer pessoas que passaram pela doença, pessoas que passaram por outros problemas. E vou fazer um convite para você. Você que está aí desanimado, quietinho, quietinha com a doença, né? Tá procurando uma força para
para superar isso, para encarar com mais coragem, se quiser vir aqui, vem aqui. Eu garanto para você que aqui você não só vai ensinar as outras pessoas, como você vai também se sentir muito bem, porque você vai sentir que nós estamos aqui para te dar muita força, para te ajudar. Ponha uma coisa na sua cabeça, você nunca vai estar sozinho. Enquanto a gente tiver esse projeto, enquanto a gente estiver fazendo esse podcast, enquanto a gente estiver publicando livros, enquanto a gente puder fazer filmes, você nunca vai estar sozinho. Você vai ter sempre uma pessoa do seu lado. Não se esqueça disso. Nós passamos pelo que você está passando, né? E Deus queira que você se cure como a Natália se curou. Acredite nisso. Você vai se curar, né? A gente está fazendo esse podcast aqui. Você pensa que eu estou fazendo esse podcast numa boa? Antes de sair da minha casa, eu estava morrendo de dor no abdômen, que é uma dor que não passa com nada, né? Mas não é uma dor do câncer, é uma dor de uma cirurgia mal sucedida que eu fiz. E eu relato essas coisas também no meu livro, né? Então, foi feita uma cirurgia mal sucedida, eu fiquei 60 dias, não, 6 meses com a barriga aberta. 6 meses com a barriga aberta. E depois isso foi fechando, criou-se fibroses, foi colocada uma tela, porque disse que eu tinha uma hérnia e tal, e essa tela, eu acredito que ela esteja querendo ser expulsa, mas eu não posso me operar para tirar a tela, porque senão eu tenho que parar a químio e a minha doença vai voltar com todo vapor, né? Então, não é fácil, mas nós assumimos isso. Nós assumimos esse compromisso, não é com a gente. Embora, Natália, não sei se você está sentindo, o fato de nós estarmos aqui faz tão bem para a gente que você sai daqui Eu mais acho que é leve. muito importante, né, falar e falar sem amarras mesmo, né? Porque as pessoas hoje em dia, elas têm até um pouco de dedos para te perguntar as coisas, Sim. né? É meio complicado. Sim. E eu, assim, eu consigo falar disso com muita tranquilidade, porque acredito que foi um processo realmente que eu tive que passar e que eu acho que é importante as pessoas trazerem isso, sabe? Para a mulher, eu acho que é um pouco mais difícil. Por questões, tanto dessa questão estética, sim, mas da questão que eu vou trazer aqui também, que é na época que eu fui começar a primeira quimioterapia, eu perguntei pra minha médica se havia possibilidade de eu fazer o congelamento de óvulos, né? Naquele momento ali também, que eu acho que é uma coisa importante pra mulher, sim, porque claro, acontece de você ficar infértil, com né? certeza. E ela falou assim, olha, sem vida você não gera vida, você não tem tempo. Eu cheguei também num estágio bem avançado quando eu fui diagnosticada, né? Então, eu cheguei no estágio 4, com um tumor bem grande, bem avançado. E isso também era uma questão para mim. Eu falei, bom, tá tudo bem, se lá na frente eu ainda era, né, tinha uma pessoa comigo, naquele momento a gente pensou na possibilidade, mas não existia essa possibilidade. Eu falei, bom, é isso. Sem vida a gente não gera vida. Vamos bola pra frente, tinha que fazer. Durante a quimio, não sei se você sabe, a mulher não menstrua, né? Quando você tá fazendo a quimioterapia. Eu fiquei 2 anos após as quimios também sem menstruar. E eu voltei a ter minha vida hormonal, assim, recentemente, né? E assim, tudo normal. Né? Como que Deus... Depois não acredito em milagres. Não acredito em milagres, né? Eu falo assim, é muito louco, né? Tudo isso que a gente passa. Eu tenho um amigo, inclusive, da Ilhabela, o Anísio. Ele teve de testículo. Ele teve uma filha de forma natural, olha lá. Que legal. E teve filhas, né? E teve uma filha. Mas eu acho que são processos que a gente realmente tem que passar, sim, e que você trouxe aí para as pessoas, que é isso. Com dor. Sim. As intercorrências, elas acontecem, sim, né? Você não pode se entregar. Não. Né? Eu peguei Covid no meio de uma quimioterapia, né? Eu peguei Covid, não pude tomar a quimioterapia, adiei meu tratamento, que poderia gerar uma baita de uma intercorrência. E depois não existe milagre. Então, assim, eu acredito que é isso aí que você está falando. É importante a gente trazer
E acreditar, eu acho que é o mais Sim, importante. com certeza. Acreditar, confiar, saber que aquilo ali é só um processo e aprender o máximo que você puder aprender com esse certeza. processo, né? Se nós não tirarmos as lições que as fatalidades, né, os percalços que a gente enfrenta na vida se apresenta diante de nós vamos aprender com o quê? Né? Não tem como, né? E uma coisa que eu quero que vocês saibam e vejam, ela relatou aqui que ela teve um tumor de grau 4. Vocês sabem o que é isso? É uma gravidade tremenda. Ela relatou aqui que o amigo dela teve um câncer de testículo e depois gerou uma filha, né? Então, veja bem, acredite, cara. Acredite, você, meu amigo, minha amiga, acredite que é possível. Tudo é possível quando se crê em Deus. É claro que nós temos determinados tipos de câncer, que são cânceres agressivos, que são cânceres difíceis de tratar. Mas é mais fácil você ficar deitado na cama esperando a morte chegar do que você levantar com dor, dar uma caminhada, tomar um sol, tentar se alimentar da melhor maneira possível. É mais complicado isso. É mais fácil você ficar deitado. Então, eu estou pedindo para você. Acredite na gente. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos encarando esse podcast como uma missão para a gente. Nós queremos te ajudar. E nós podemos te ajudar. Sabe por que nós podemos te ajudar? Porque eu e a Natália, nós já passamos por isso. Eu passo por isso. Ela, graças a Deus, ela está curada, né? Então, você que está aí, desanimado, que levanta e fica vendo, saiba de uma coisa. Todo dia é um novo dia. Mesmo que o próximo dia seja escuro, seja chuvoso, seja nublado, não seja um dia lindo, ensolarado, mas é um novo dia. E é uma nova chance, porque se você conseguiu ver aquele novo dia, Deus está te dando uma nova chance. Você vai fazer isso com Ele, que está acreditando em você, que quer que você viva. Cara, meu amigo, minha amiga, você sabe o que é para sua família, para sua esposa, para seus filhos, verem que você desistiu da luta? Isso representa que você está os abandonando. Por quê? Por falta de coragem. Você não pode ser fraco desse jeito. Você tem que ter coragem. Você tem que lutar. Você tem que acreditar. E aí você vai ver. Depois você me fala. Um dia ainda vou pegar um depoimento seu aqui, me falando que você acreditou depois que viu o podcast e a sua vida mudou. Certo? Bem, eu não sei como é que está o nosso tempo. Tá? Legal? Então, Natália, eu queria que você aproveitasse aí e falasse mais alguma coisa assim que você julga importante, uma mensagem que você quer dar para os seus amigos, para sua família, né? Porque assim, a gente nunca fala para os nossos parentes, para os nossos entes queridos, que a gente os ama e a gente sempre fala, amanhã eu falo, depois eu falo. Olha, isso é uma coisa que eu falo até demais. Eu sou tóxica, viu? Tá Sou certo. tóxica afetiva. Tá certo. Você não sabe o que é o dia de amanhã, né? Por exemplo, eu tô doente, eu faço quimioterapia e você sabe que a quimioterapia, ela afeta o coração. Eu não sei se eu vou deitar e não vou acordar no dia seguinte, não pelo câncer, mas pelos efeitos da quimioterapia, eu posso ter um problema. Então, nunca é tarde pra gente falar tudo aquilo que você tem que falar. Pra gente demonstrar o carinho que a gente tem que demonstrar, porque o carinho demonstrado é um bálsamo para quem recebe e é um bálsamo para quem dá aquele carinho. Sim. Só que, infelizmente, é preciso você apanhar da vida para descobrir isso. Então vamos mudar isso aí, gente. Vamos mudar. Vamos encarar a nossa vida. Vamos encarar a nossa vida como se fosse cada dia fosse o último dia que você está vivendo. Parece clichê, né? Parece clichê, é um dia de cada vez, mas é literalmente isso. Eu acredito que é um processo aí que a gente precisa ressignificar mesmo muita coisa. É uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito. E eu acho que me impactou muito foi essa frase que eu falei: você não precisa deixar de viver
enquanto você está lutando pela vida. Sim, claro. Né? Então, dentro do meu processo, do meu tratamento, como eu ficava muito tempo dentro do hospital, acredito que isso para você, paciente que está passando por isso, foi uma experiência minha que me ajudou muito. Eu tentei criar uma rotina dentro do hospital, dentro do próprio hospital, né? Então, eu comecei a praticar meditação dentro do próprio hospital. Que legal. No começo, meditação guiada. Que legal. Eu me inscrevi em cursos online, porque eu tinha que tomar um tempo, né? Com Eu certeza. ficava muitos dias dentro do hospital. Eu fiz cursos online, eu criei realmente uma rotina. Não é porque eu tava ali tomando a quimioterapia, tava ali em tratamento, que eu não poderia fazer nada, né? Então, eu tentei usufruir da melhor forma possível. Fui fazer aula de conversação de inglês, fui fazer uns cursos aleatórios que eu nem imaginei que eu ia fazer ali naquele processo. Li muitos livros nesse processo, ganhei muitos livros. Um livro que me impactou bastante, que eu até gostaria de falar, que é O Poder do Agora. É um livro muito bacana, que eu acredito... Autoajuda? Eu falar sobre o hoje, literalmente aí para você tá no processo. E eu acredito que também ter conhecimento, o que eu gostaria de falar, informação sobre os sintomas, Sim, sobre as coisas. Não deixa passar, porque tem muita gente que é relapso com saúde, né? Eu mesmo sendo da área da saúde, eu desconhecia de alguns sintomas que eu comecei a ter. Por exemplo, linfoma, ele dá alergia de pele. Foi o primeiro sintoma que eu tive. E nunca que você vai imaginar que você, com uma alergia de pele, tá com câncer. É verdade. Né? Então, assim, não seja um relapso com a saúde. Sim. Procurem, façam um check-up. E eu não era uma pessoa relapsa, tá? Isso que ela tá falando é muito importante. Eu não era. Eu até brinco, a Cris do laboratório, ela ficou chocadíssima quando ela ficou sabendo. Ela falou, Natália, mas a gente fez seus exames agora. Tava tudo bem, tá tudo certo. Como assim você tá doente? E realmente, eu nunca fui de relapso com a minha saúde. Sempre fiz meus check-ups, sempre fiz tudo. Mas eu acredito assim, não deixem, façam um check-up, procure. Se algo não tá normal, que não passa, seja lá com uma coceira que não esteja passando, vá procurar um médico, vai procurar informação. A gente, às vezes, não sabe mesmo os sintomas que a doença pode causar. Eu mesma desconhecia os sintomas do linfoma, porque eu não tive os sintomas clássicos, né? Que é perda de peso, sudorese noturna, Sim. febre. Mas eu tive a coceira de pele insanamente. Eu tive muita coceira, passei por dermatologistas e vários alergistas e várias coisas até eu chegar no meu diagnóstico. Então... acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é cuidem-se, cuidem da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. Cuidem daquilo que você lê, cuidem daquilo que você ouve, da forma com que você vive. Acho que é um processo um todo, né? Não é só isso aqui, é a nossa morada toda, né? Sim. É nosso templo. Você viu que nós estamos... A Natália deixou uma mensagem muito importante agora, né? É a vivência dela na doença, né? E tem aqui eu queria agradecer novamente, agora os outros, tem o Bruno Dario aqui, onde ele fala uma coisa que é muito importante e a gente tem que deixar claro isso. Se você tem condição de fazer o tratamento particular, ótimo, sorte sua. Se você tem condição de ter um plano de saúde, ótimo, sorte sua. Mas não pense que o SUS fica atrás, porque não fica, tá? Você encontra hoje todos os recursos que você precisar no SUS. Por exemplo, a mastectomia, que é a remoção da mama, você faz pelo SUS e refaz a mama praticamente imediatamente ali. Então, o SUS hoje é uma instituição que nós temos que ajuda muito, muito. Então, não fique com medo, encare a doença, seja onde for, se é pelo SUS, se é particular, se é convênio, encare isso. Bem, eu acho que nós estamos começando a chegar no nosso finalzinho aí. Natália, você não sabe o prazer que você me deu vindo aqui, tá? Você tem uma história linda, você é uma menina guerreira, batalhadora, uma menina de bons princípios, que eu conheço a sua família. É uma menina encantadora. Tanto Obrigada. É que você viu que
antes de nós começarmos o podcast, já teve um admirador aí, que foi a primeira pergunta que ele fez, assim, você era solteira, né? Então, Natália, eu agradeço demais, tá? Eu acredito que a gente está ajudando muita gente, vai Tenho ajudar certeza muita gente. disso. Esse podcast, ele vai correr aí, porque vai ser divulgado. Tivemos um problema hoje com o TikTok. Infelizmente, eu tenho que pedir desculpa às pessoas de lá, porque não foi como a gente esperava, mas nós vamos melhorar. E deixar a última mensagem, a mensagem final. Assim, você tenha em mente que você não é diferente de outras pessoas. Não é porque você está com câncer que Deus te castigou. Você também é filho dele. E você tem que encarar a doença como uma provação na sua vida. Às vezes, a gente só aprende nas dificuldades. Então, Deus, às vezes, fala com você assim, olha, você vai ficar doente, eu vou te dar uma doença, eu não vou te levar para essa doença, mas eu vou fazer que você aprenda muito com ela e que você transforme a sua vida e você faça com que as outras pessoas se inspirem em você, que não desistam, que pensem nas suas famílias, que acreditem que é possível tratar o câncer. É possível tratar o câncer. Nós temos inúmeros relatos de pessoas e vamos continuar trazendo pessoas aqui que ou estão em tratamento, ou já estão em remissão. Ou o caso da Isabela, por exemplo, ela teve, aí entrou em remissão, depois voltou, mas ela não perdeu a força de lutar. Ela é um exemplo, né? Assim como você. Então, hoje eu saio daqui realizado, porque eu ouvi o seu relato e sei que ele vai ajudar muita gente. Natália, muito obrigado. Obrigada a você. Pela confiança de você ter vindo. Expor a sua privacidade não é fácil, não é qualquer um que faz isso, mas nós precisamos de gente como você para que o mundo se torne melhor, sabia? Muito obrigado. Obrigada a você Tá? pelo convite e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Quero agradecer a todo o pessoal de suporte nosso aí, que dá assistência pra gente. E vamos crescer junto. Vamos fazer disso um podcast que se transforme num exército de seguidores para que a gente atinja o máximo possível de pessoas. Espero que tenham gostado. Obrigado pelos que prestigiaram e obrigado pelos que vão nos prestigiar com as imagens, o podcast na íntegra nas redes sociais. Ok? Um abraço, tudo de bom para vocês, boa noite e até o próximo. Obrigada a você, obrigada. Meninos, muito obrigada.